Vamos falar de alguns líderes da história, né? Vamos conhecer alguns líderes aí de várias épocas diferentes. Então, podemos começar com Péricles, né? Péricles não tem nada a ver com o Péricles, né? Que toca lá seu samba e tudo mais, não é. É outro Péricles que nós estamos falando. Né? 495 a 429 a.C. Foi o mais brilhante político da Grécia Antiga, excepcional orador e estrategista. Foi seguidamente eleito pelos cidadãos atenienses como chefe de Estado sob sua liderança. E tornou Atenas, né, como a mais rica e poderosa cidade-estado grega. O que é importante mencionar nesse pequeno ponto aí de Péricles? Observe ali, ó, excepcional orador e estrategista. Então, lembra que eu falei há pouco sobre a eloquência? Então, a pessoa fala muito bem, uma cabeça com uma visão estratégica bastante interessante. Outra pessoa que a gente pode destacar é Alexandre o Grande, né? 356 a 323 a.C. Alexandre o Grande, tendo como Aristóteles seu tutor, era um macedônio, né, que tornou-se aos 20 anos de idade rei da Macedônia, da Grécia. Guerreiro corajoso, excepcional cavaleiro, estrategista brilhante e líder carismático. Seu império englobou a Grécia, Egito, a Fenícia, a Babilônia e a Ásia Menor. Então, assim, Alexandre o Grande, ele foi realmente um grande rei, mas você tem que considerar que ele tinha 20 anos. É claro que naquela época as pessoas não tinham o tempo de vida que nós tínhamos, né, que nós temos hoje. Mas o que é preciso considerar em relação a Alexandre? Veja lá que ele coloca assim, ó, guerreiro corajoso, excepcional cavaleiro e mais na frente, líder carismático. Então, não basta apenas você ter a espada. Então havia um carisma que partia de Alexandre. Veja que quando a gente fala de Péricles um pouco antes, né, há pouco, a gente fala da oração, né, da pessoa ser um excelente orador. E depois a gente fala do carisma de Alexandre. Olha só nessa terceira pessoa como é interessante você destacar. Roosevelt. Aí a gente já dá um salto, né, a gente sai lá de antes de Cristo e cai lá para 1882, né? Roosevelt nasceu em 1882, faleceu em 1945 e diz o seguinte: foi o único a ser eleito presidente dos Estados Unidos por 4 mandatos. Olha só, hein? E teve que liderar em duas das maiores crises do século XX. A Grande Depressão, nos anos 30, né? Então nós tivemos em 1929, né? Foi a quebradeira, né, que teve lá nos Estados Unidos, e a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Coloca lá, foi um líder excepcional, colocou os Estados Unidos na condição da maior potência econômica e militar do mundo. Então isso não é um histórico para qualquer um, percebe-se que ele foi uma pessoa extremamente relevante para a história dos Estados Unidos, mas é importante considerar que, mesmo sendo um líder excepcional, colocando os Estados Unidos numa condição fantástica, ele também tinha, né, que lidar com problemas, ele teve que enfrentar 2 grandes crises, isso não é fácil. Então, a liderança também espelha esse tipo de situação. Quando você fala nos 2 anteriores, Péricles e Alexandre, a gente não menciona nenhum grande problema, né? Exceto quando eu falei do Alexandre, né, que vai numa batalha que ele perde, mas Roosevelt encarou coisas aí muito difíceis, que não são fáceis para ninguém, e mesmo assim, ele, como um excelente líder, tomou a frente e foi em busca de algo mais interessante para o seu país. Nelson Mandela, né, ele era formado em Direito, líder e presidente da África do Sul de 1994 a 1999, considerado o mais importante líder da África, né, negra, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1993 e pai da moderna nação sul-africana, onde é normalmente referido como o nome de Madiba ou Tata. Bom, Mandela, é importante lembrar que ele foi preso, ele lutava contra o regime do Apartheid na África e na África do Sul. Foi preso, ficou 17 anos confinado, imagine só, né?
Então, você tem livros, você tem histórias muito interessantes de Mandela. E mesmo assim, depois de todo esse período, ele conseguiu ainda ser presidente da África do Sul. Uma pessoa fora do comum, obviamente, e que enfrenta, né, como a gente enfrenta até hoje, problemas de racismo, de preconceito, mas ele conseguiu mostrar para o mundo, né, e para o seu povo como é uma liderança efetivamente excelente, contra todos os contratempos que a vida pôde colocar para ele. Falando de mais um, né, também amplamente conhecido no mundo, né, Gandhi, também advogado, nacionalista, anticolonialista, especialista em ética política indiana. Ele empregou a resistência não violenta e para liderar a campanha bem-sucedida, né, dele para a independência da Índia do Reino Unido. Né? Então ele queria libertar a Índia do Reino Unido e, por sua vez, inspirar movimentos pelos direitos civis e a liberdade em todo o mundo. Então, Gandhi também você vai ver filmes, você tem literatura, tem muita coisa muito interessante dele. E o que é legal, ele coloca assim, ó, resistência não violenta. Então, a gente fala muito de tomar as coisas pela força, né? E ele conseguiu, de uma forma ímpar, espalhar a palavra dele e o módulo dele pensar como um grande líder, não somente na Índia, mas praticamente no mundo inteiro. Então, vale a pena a gente refletir sobre isso. E aí a gente pode citar um brasileiro, né, Antônio Melo de Moraes. Ele se formou em engenharia metalúrgica, foi empresário industrial brasileiro, foi presidente, né, da administração do Grupo Votorantim, com mais de 60 mil funcionários, e ele também dirigia, né, ele tinha um cargo no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo. É uma pessoa extremamente trabalhadora, muito simples, e vale a pena citar aqui um episódio, eu obviamente, né, meus círculos de amizades, mas eu ouvi há muitos anos, vamos falar assim, provavelmente, se eu não me engano, em 1998, 96, alguma coisa assim, eu encontrei no aeroporto de Guarulhos. Lá estava um engenheiro comigo, eu trabalhava numa indústria de papel, e o Antônio Melo de Moraes parecia que estava aguardando alguém chegar no desembarque internacional. Nós estávamos lá também aguardando pessoas que vinham dos Estados Unidos. E esse engenheiro que estava lá falou assim, você quer ver como o Dr. Antônio, ele achou, quer ver como o Dr. Antônio é uma pessoa extremamente simples? Eu, muito mais jovem, né, eu comecei a pensar assim comigo, será, né, que ele conhece, né, o Antônio Melo de Moraes? E a gente se aproximou dele. Eu achei até meio estranho, porque não tinha nenhum segurança perto dele, mas ao observar um pouco mais à direita, ali no canto, tinha 3 brutamontes, assim, melhor tomar cuidado, mas não houve nenhum problema, tá? Só para resumir essa parte. Então, falou, doutor, como vai? A gente admira muito o seu trabalho. Ele agradeceu, muito obrigado e tudo mais. E disse, falando, o que o senhor faz aqui, né? Está aguardando alguém? Ele, sim, eu tenho uma amiga que vai se hospedar na minha residência, por um período, ela está vindo da França, e eu vim aqui recepcioná-la, vim aqui recebê-la. A gente achou isso muito legal, tal. E aí, já estava na conversa, se mencionou para ele assim, né? Mas o senhor tá tão simples, ele tem mandado um motorista me buscar. Ela tá falando assim, não, meu filho, eu tenho aqui, eu tenho apreço por essa pessoa, a gente tem que saber receber todo mundo, é muito importante isso. E para completar, ele fala assim, esse é o meu jeito, né? Eu acho que a simplicidade no ser humano é super importante. Inclusive, vai um parêntese aí, ele dirigia, se eu não me engano, não sei se era um Opala ou um Passat, é um negócio meio doido, assim, né? E aí ele falou assim, olha, nós temos 2 tipos de grandes empresários no mundo, no Brasil. Alguns precisam ostentar aquilo que tem, e outros precisam movimentar a economia do planeta. Eu me encaixo, ou pelo menos me considero nesse segundo modelo. E isso eu achei muito bacana, porque ele fechou com chave de ouro, né? Aquele pequeno encontro, muito breve até, e aquilo marcou para mim aquelas palavras, eu fiquei muito feliz por poder ter ouvido aquilo.
e realmente fez todo sentido, né? Então, falando de liderança, né, o líder não é aquele que aparece, o líder não é aquele que se mostra para todo mundo, que quer contar vantagem, que precisa levar todos os méritos da situação, mas quando ele consegue ver que ele movimenta as suas ações em benefício do todo, fazendo com que o lugar o que ele trabalha, para as pessoas que ele trabalha, a equipe com que ele convive, tem rendimento, tem bons resultados e consegue perpetuar uma série de ações, né, dentro de uma filosofia de vida que permite, né, ele alçar voos sem se preocupar se por onde ele passou foi bem visto ou não, porque ele entende que ele conseguiu alcançar seus objetivos. Esse para mim é um líder excelente.